Olá pessoal, nossa primeira aula aqui de linguagem de programação 2. Meu nome é Paulo Henrique Araújo, eu sou professor de informática aqui no IF Goiano Campus Ceres. Tive o prestígio de ser aluno dessa instituição. Eu iniciei o curso técnico em administração em 2015 no próprio Campus Ceres mesmo, e naquela época lá já se falava na possível abertura do curso de bacharelado em sistemas de informação. Eu então iniciei o curso em 2016, concluí ele no final de 2019 e no início agora de 2021 eu tive a oportunidade de retornar ao Campus Ceres como docente, na condição de professor. Vamos trabalhar a disciplina de Linguagem de Programação 2. É uma disciplina muito interessante, é uma disciplina de fácil entendimento, de fácil aprendizado. Eu confesso que é uma disciplina que eu gosto muito, é uma disciplina que eu tenho bastante costume com ela. Eu trabalho também como desenvolvedor, né, como programador, e eu utilizo desse conteúdo da nossa disciplina aqui o tempo todo. Então aqui no slide eu deixei um link aqui para falar um pouquinho da disciplina, né, abrindo o nosso plano de ensino. O plano de ensino ele está disponível lá no nossa sala de aula virtual, lá do Ava Moodle. Então aqui nós temos o nome da nossa disciplina, algumas questões de carga horária e o inventário. O que é o inventário? O inventário ele é o que nós devemos trabalhar nessa disciplina no decorrer do curso. E ele traz aqui o seguinte: conceitos de uma estrutura cliente-servidor, Hypertext Markup Language, que é a linguagem de marcação de texto HTML, as suas principais tags e criação de formulários, folhas de estilo em cascata, isso daqui é estilização por CSS, e os conceitos e funcionamento de uma linguagem voltada para desenvolvimento de uma aplicação web. Então, isso daqui nós vamos trabalhar com PHP. Então, nosso objetivo geral aqui, né, da nossa disciplina é conhecer e utilizar tecnologias voltadas para o desenvolvimento de software com uma ênfase em softwares que rodem na web, que abram no navegador, que funcionem pela internet. Então, aqui alguns dos nossos objetivos específicos, né, conhecer um pouco melhor dessa estrutura cliente-servidor. Ela é bem simples, ela é de fácil entendimento, já vamos abordar ela nesse módulo. Conhecer a linguagem HTML e suas principais tags. Conhecer a linguagem CSS e suas particularidades. Conhecer também a linguagem PHP, implementar alguns códigos, construir formulários válidos e implementar aplicações web. Basicamente é isso que nós vamos fazer nesta disciplina. Aqui temos um pouco do nosso conteúdo programático, vocês podem olhar ele melhor. O link, além de estar no slide, eu vou postar o slide para vocês. Vocês podem acessar lá no módulo também. E lá na biblioteca geral da disciplina também tem o link para abrir este plano de ensino. Esse plano de ensino ainda vou submeter ele à coordenação do curso, porém acredito que não haja nenhuma alteração de relevância não. Aqui temos também novamente o link para os nossos horários de atendimento síncronos. Temos o plano de trabalho das aulas práticas, não vou me alongar, normalmente o que vocês querem saber é essa parte aqui, né, os critérios de avaliação. É dividido em duas partes, né? Então o planejado aqui era que seria, são dois períodos, né? Eu não sei se ele é dividido em bimestres, em trimestres, mas eles são lançados em dois instrumentos, né? Então cada um eles compõem 10 pontos. E desses 10 pontos, o que são? São atividade e fixação de conteúdo, esta atividade valerá 5 pontos, e a verificação de aprendizagem, que valerá 5 pontos também. Então nós teremos uma atividade de fixação de conteúdo valendo 5 pontos, depois a verificação de aprendizagem valendo 5 pontos, encerramos essa nota. Depois, nós temos mais outra atividade de fixação de conteúdo valendo 5 pontos, e depois mais outra verificação de aprendizagem valendo 5 pontos. Então, ao decorrer de toda a nossa disciplina, nós teremos 4 instrumentos de avaliação. O que pode acontecer é que em determinados momentos nós podemos pegar, por exemplo, essa atividade de fixação de conteúdo aqui e dividir ela em duas atividades de 2,5 pontos.
Aqui tem alguns sites sugeridos, o site do PHP, o site do W3 Schools. Aqui nós temos um pouco do nosso cronograma de atividades, né? Nós iniciamos aqui no módulo 5. Neste módulo, basicamente, nós temos a apresentação da disciplina, o conceito da estrutura de cliente-servidor, preparação do ambiente de desenvolvimento e introdução à linguagem HTML. Então, basicamente é isso daqui que nós vamos estudar. Temos os demais conteúdos programáticos aqui dos nossos seguintes módulos. Vocês podem ficar à vontade para ver ele e tirar alguma dúvida relativa a isso. Não vou me alongar nisso para os vídeos não ficar muito grande. Normalmente eu tento fazer com que os vídeos tenham ali um desenvolvimento, né, um tamanho de até 15 minutos. Acontece de às vezes o vídeo ficar com menos tempo, um pouquinho, ficar com 10 minutos, outros com 20, mas na média são vídeos de 15 minutos para não ficar tão cansativos e ficar mais fácil de vocês assistirem. Também neste módulo, né, temos que abordar os conceitos aqui da estrutura de cliente e servidor, preparar o nosso ambiente de desenvolvimento, né, o que nós vamos utilizar para escrever os nossos códigos e interpretá-los em HTML a princípio, e uma breve introdução sobre a linguagem HTML. Então, basicamente, o que é esse modelo de cliente-servidor, professor Paulo? Esse modelo ele é uma aplicação que distribui as tarefas entre um fornecedor de serviços. Então, de um lado da aplicação nós temos um fornecedor de serviços e do outro nós temos um requerente de serviços, ou seja, o requerente faz requisições de serviços para o servidor. E esse requerente nós chamamos ele de cliente e o fornecedor nós chamamos ele de servidor. Então, por definição, um servidor ele fornece, né, ele serve recursos ou serviços. E um cliente ele executa requisições para o servidor e pede que esses recursos e serviços sejam entregues a ele. Para abstrair aqui, né, criar uma imagem de como é esse funcionamento entre cliente e servidor, nós temos aqui a internet, né, intermediando essas requisições. Mas então você pode ter um único servidor, né, e vários clientes. Aqui nós temos, por exemplo, um computador de mesa, um notebook e um celular, ambos são clientes. E o servidor ele fica hospedado, ele fica lá na Google, ele fica lá o servidor do YouTube fica na Google, do Facebook, do Instagram fica lá no Facebook. E o cliente se comunica com o servidor, neste caso, através da internet. Então o cliente vai lá e faz uma requisição para o servidor processa essa requisição e entrega novamente para o cliente. Então a estrutura cliente-servidor é basicamente isso. Nós vamos ver que algumas aplicações aqui, alguns códigos do que nós vamos escrever, eles vão rodar, né? Eles vão funcionar do lado do cliente. Alguns outros códigos vão funcionar do lado do servidor, que é o exemplo das linguagens de programação, como o PHP. E o nosso HTML, o nosso CSS, o nosso JavaScript aqui, ele vai funcionar do lado do cliente. Também existe um outro conceito, né, que é interessante vocês saberem também, que é de front-end e de back-end. O que é o front-end? O front-end ele é a parte visível, ele é a parte da interface, aquela parte que o usuário vê e consegue manusear ela. Então, por exemplo, aqui na minha apresentação de slide, isso daqui tudo é o front-end da página, onde eu consigo ver essas aplicações, onde eu consigo clicar, onde eu consigo inserir textos, inserir imagens. Isso daqui tudo é o front-end. E o back-end é a parte de trás da aplicação, essa parte que nós não vemos o funcionamento. Por exemplo, quando eu clicar aqui em apresentar, apenas a imagem aqui vai mudar. Ou seja, houve apenas uma requisição aqui visual. Isso daqui acontece no front-end. Porém, quando eu pego essa imagem lá da minha área de trabalho e copio ela para aqui e ela vai ser salva no servidor do Drive para depois ser disponibilizado para mim, e ela provavelmente terá um armazenamento no banco de dados do Drive,
foi necessário que o back-end processasse isso e ele conseguisse armazenar essa imagem. Então nós não vemos como o Google armazena essa imagem. Ela pode armazenar numa pasta, pode armazenar num banco de dados, pode salvar apenas o caminho dela. Então essa parte que é oculta a olhos nus para o usuário, essa é a parte do back-end de um sistema. Então, para preparar o nosso ambiente de desenvolvimento, eu vou fazer junto aqui com vocês, é bem simples, não tem segredo. Você basicamente, a princípio, vai precisar de um editor de texto. Você pode usar um editor de texto qualquer, algum editor de texto da sua preferência. Você pode usar o Sublime Text, que é o editor de texto que eu vou indicar para vocês, mas é apenas uma indicação, você pode ficar livre para usar qual você precisar. Vamos precisar de um navegador, aqui o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, preferencialmente, eu não recomendo que utilizem o Internet Explorer. E o XAMPP nós vamos utilizar lá mais para frente, daqui uns 3 módulos, então não vou mostrar ainda o processo de instalação do XAMPP. Eu deixei o link aqui para vocês conseguirem acessar essa página aqui do Sublime Text. Eu vou deixar um outro vídeo que eu gravei para uma outra turma mostrando como baixar um aplicativo para você executar esses códigos no celular. Então, a princípio, nós conseguimos escrever quase todos os nossos problemas no celular. Eu acho um pouquinho mais chato de escrever, né, do que no teclado do celular, no teclado do computador, mas é funcional também. E aqui você vai fazer o download do Sublime de acordo com o seu sistema operacional. Aqui o meu sistema operacional é um Windows de 64 bits. Eu vou iniciar o download aqui, é um download bem pequeno, tá? Não vou nem precisar de editar o vídeo aqui. E vou abrir esse download. Isso daqui ele só está perguntando qual é a pasta de destino. Isso daqui não é muito importante. Por padrão é apenas ir Next, Next e adicionar um ícone que é o meu menu. E vou instalar ele. A instalação dele também é bem rapidinha. Ele é um programa pequenininho, mas ele é poderosíssimo. Então aqui agora eu já tenho ele instalado. Ele já está aqui para mim. Eu posso pesquisar por Sublime Text 3. Ele vai abrir aqui. O meu está dando um probleminha aqui. Ele está falando que existe uma versão mais recente, pedindo para fazer o download dela. Você pode fazer, atualizar o seu. Também é bem rápido. Na verdade, já era para ter feito o download da versão mais recente. Mas como eu tinha ele aqui instalado e desinstalei ele para mostrar para vocês a instalação, pode ter acontecido algum probleminha aí. Aí ele que está me pedindo para instalar a nova versão. Então, se acontecer com vocês, vocês já sabem aí o procedimento. Ele está mostrando aqui, né? Ele agora já está na versão 4. Legal. Então aqui, pessoal, já tem um scriptzinho meu aqui em HTML que eu tinha escrito para uma outra oportunidade. Basicamente, nós vamos criar novos arquivos, né? Vou abrir ele aqui de novo, sem nada escrito. Vou criar aqui, vou fechar esse arquivo aqui. Ele vai aparecer assim para vocês. Você pode digitar o seu código aqui. Existe uma opção aqui, né, de você vir cá e definir qual é a sintaxe, ou seja, qual é o tipo de linguagem que você está escrevendo nesse documento de texto. E se você coloca essa linguagem como HTML, ele até te dá atalhos. Então, por exemplo, se eu escrever aqui HTML e tab, ele vai montar a estrutura básica do HTML para mim. De princípio, é interessante que vocês não utilizem isso daqui, porque é necessário vocês entenderem, aprenderem. Então, escrever tag por tag manualmente. E depois que vocês já estiverem bem craques, bem praticados mesmo, aí nós começamos a utilizar os atalhos do Sublime. Normalmente eu vou utilizando, né, os atalhos para a aula ficar mais dinâmica, ficar um pouco mais rápida. E
O navegador provavelmente vocês já têm instalado aí, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Aqui com 15 minutinhos e vou iniciar o restante ali. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem deixar as dúvidas no fórum. Vocês podem trazer as dúvidas para nossos atendimentos síncronos, que serão sempre às segundas-feiras. Vocês podem deixar as dúvidas no comentário do vídeo. Eu vejo também, posso responder, ou eu ou algum colega de turma que vê pode responder. E podem também mandar no meu e-mail. O meu e-mail está lá na sala de aula virtual também, mas é paulo.araújo@ifgoiano.edu.br.